dá para falar sem ligar, né? Boa noite, a paz do Senhor. Muito bom ver vocês por aqui. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias. Eu não passei ali para Brenda. Vou pedir para a Brenda me ajudar aqui. Eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, apenas um verso 8, para a gente compartilhar. Mas antes de falar qualquer coisa, eu quero agradecer aqui ao pastor Tiago, missionária Ramá, ao presbítero Pablo, missionária Sinara, que são os dois casais que estão à frente aqui, né, desta igreja, ministrando, trabalhando, e todos aqueles que os apoiam, os ajudam, né? A gente fica muito feliz de ver que a gente está sendo trabalhado, experimentado. Como é bom a gente perceber que a gente é chamado por Deus para exercer o ministério. E eu quero compartilhar hoje uma palavra com vocês. Eu não pretendo ser longo na palavra, porque ainda sairei daqui e chegarei lá para receber as mulheres que estão retornando do encontro. Mas é importante, né, a gente aproveitar o tempo para compartilhar de fato aquilo que está no nosso coração, aquilo que Deus já colocou no nosso coração. A gente vive num mundo em que as pessoas estão tão correndo tanto, né, tão apressadas. A gente é tão demandado em diversas coisas, diversas situações, e aí às vezes a gente é dominado por um lado ou por outro. Às vezes a gente até acha que está no caminho certo, às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, às vezes a gente acha, puxa, eu dei um passo certo, e na verdade a gente se equivocou e tomou a direção errada. Às vezes na maneira de olhar, na maneira de tocar, na maneira de falar. Hoje, com esse mundo que tem pressionado tanto, né? Porque um dia o pecado entrou no mundo, um dia o pecado passou as pessoas, e as pessoas, elas foram destituídas daquele convívio que um dia elas tiveram, mesmo que lá atrás, porque assim como o pecado entrou no mundo através de Adão, em Adão todos nós pecamos, porque nenhum de nós digamos assim, isento daquele pecado que a gente herdou em Adão. E há uma inclinação nossa para o pecado, há uma inclinação em cada um de nós para pecar. Mas será que há solução? Será que há uma maneira de se livrar disso? Quem é que nos domina? O pecado ou a graça? É importante que a gente entenda que, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos Romanos, ele traz a igreja de Roma, que era uma igreja, gente, que não nasceu numa catedral, ela não nasceu no Vaticano, por exemplo, ela nasceu em casas, né? Eu lembro do apóstolo Paulo, Romanos 16, versículos 3, 4 e 5, o apóstolo Paulo, ele diz assim, uma saudação, né? O capítulo 16 é uma saudação do apóstolo Paulo à igreja de Roma, a todos os irmãos que compunham naquela época a igreja de Roma. E aí ele diz assim: saudai a Priscila e a Áquila, meus companheiros de ministério, né? E aí ele diz assim, olha, os quais expuseram as suas próprias vidas a meu favor. E diz assim, olha, eu sou o devedor deles, mas não somente eu, todas as igrejas dos gentios. E aí no verso 5 do capítulo 16 da carta dele aos Romanos, ele diz: saudai a igreja que está na sua casa. Então a gente entende que a igreja de Roma, ela é uma igreja que começou nas casas, e a gente ama essa ideia da igreja nas casas. Por isso a gente pratica na igreja Adã a reunião nas casas, que são as nossas células. Nós amamos estar em célula. Na casa do pastor Tiago, da missionária Ramá, por exemplo, há uma célula.
Eu olhei aqui para o Edmar e a esposa e lembrei, há uma célula que está frutificando na casa do Edmar, e por aí vai, né? E todos nós somos chamados por Deus para não somente abrir o nosso coração, mas abrir, gente, a nossa casa, para que a igreja de Jesus venha se reunir. Sabe, se alguém deseja caminhar, se alguém deseja desenvolver o ministério, é necessário que ele abra não somente o coração, mas abra também a sua casa. E essa igreja de Roma era uma igreja que convivia muito bem com isso, né? Apesar dos seus problemas. E Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, Paulo está trazendo à igreja de Roma na época, mas também a nós nos dias de hoje, um conjunto de doutrina. A carta de Paulo aos Romanos é uma verdadeira eclesiologia, um estudo de doutrinas da igreja, um conjunto de doutrinas da igreja. Paulo trata sobre todas as coisas que são pertinentes à vida da igreja. Paulo, inclusive, trata sobre a questão do pecado, mas também ele trata sobre a questão da graça. O ponto central da carta de Paulo aos Romanos está em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, quando Paulo diz: pois não me envergonho do evangelho, porque para mim é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então Paulo trata aqui na carta aos Romanos um ponto central da vida da igreja, que é a doutrina da salvação. E Paulo diz que essa salvação vem pela fé. Eu lembro de Atos capítulo 4, versículo 12. O registro é: em nenhum outro há salvação, em cima no céu, embaixo na terra, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Lucas, ele está reforçando de que somente no nome de Jesus é que nós temos salvação, nós encontramos salvação. E aí é necessário que a gente se permita ser dominado pela graça. E eu quero nessa noite, nesse pouco tempo que eu terei com vocês, eu já quero agradecer aqui vocês estarem me suportando, mas eu quero falar sobre quem é que está te dominando. Eu vou repetir: quem é que está te dominando? O apóstolo, ele escreve essa carta aos Romanos para mostrar para nós que é importante que a gente deixe para trás algumas coisas e venha agarrar aquilo que a gente não pode perder, que é a nossa salvação. Eu quero compartilhar com vocês um único verso. Brenda, capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 8, onde Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo cada um de nós ainda pecadores. Nesse capítulo 5, Paulo chama a atenção logo no início para uma doutrina da igreja chamada justificação somente pela fé. O apóstolo Paulo, ele diz que nós um dia decaímos da graça, nós um dia perdemos essa relação que tínhamos no passado com Deus lá no Éden, através de Adão, né? Porque a Bíblia fala que através de Adão entrou o pecado no mundo, e através do pecado ter entrado no mundo, o pecado passou a todos os homens. Isso está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12, e é interessante porque a gente pode perceber que quando o pecado entrou no mundo, o pecado ele tem a sua força. O pecado ele provoca uma inclinação nossa exatamente para fazer aquilo que não agrada a Deus, para errar o alvo. Pecado significa errar o alvo. E é importante que a gente entenda que somente o amor de Deus vem e restaura todas as coisas que estão erradas
na nossa vida, tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é lixo, somente o amor de Deus pode remover da nossa vida. E aí eu quero falar exatamente sobre quem é que está te dominando, porque a mim me parece que nós, nesses últimos dias da vida da igreja na terra, nós estamos sendo pressionados a cedermos. Nós estamos sendo pressionados a sermos condescendentes com as coisas. Nós estamos pressionados a negociar a nossa fé. E aí eu quero te dizer que a grande prova, a grande e poderosa prova de que nós estamos sendo dominados pelo Senhor é exatamente a nossa posição. É necessário que a gente se posicione. A Bíblia fala que Adão ele caiu no pecado. A Bíblia fala que ele declinou, houve a queda. O pecado original gerou uma queda na raça humana. Deus até abriu uma oportunidade, historicamente falando, para a humanidade, através de Noé, capítulo 6, 7, 8 e 9 do livro de Gênesis. A Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor, e Deus então fez o seguinte: Noé, construa uma arca e vá você e sua família para dentro dessa embarcação, além disso um casal de cada animal, e eu vou destruir todo o restante da humanidade através de águas, através de um dilúvio que eu enviarei à terra. E assim foi feito. Mas isso não resolveu o problema do pecado. Isso mudou a história. Isso apontou para algo que aconteceria no futuro. E aí o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Paulo fala Deus prova, ele está querendo dizer que Deus traz a lume, que Deus faz um próprio elogio ao seu amor. E eu lembro de um versículo bíblico que muita gente, conhece, que é João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, e o versículo 17, que diz que Deus enviou o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então é importante que a gente tenha em mente, de que nessa vida, ou nós somos dominados pelo pecado, ou nós somos dominados por esse amor de Deus, que é graça pura. Eu estava pensando, quando estava vindo para cá, no que o pecado representa para nós hoje. Primeiro, o pecado representa a ofensa. Sabe, no mundo moderno, uma das coisas que mais tem acontecido nas relações humanas são as ofensas. As pessoas têm se ofendido facilmente. As pessoas têm se ofendido com muita facilidade. É em casa, é no trabalho, é na escola. As pessoas se ofendem na igreja. E eu lembro de Lucas registrando uma palavra de Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 1. Jesus falando assim, é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele pelos quais eles vêm. Escândalo no grego, escândalon, significa a parte central de uma armadilha. Sabe quando a gente era criança e a gente queria caçar passarinho? Eu não sei se vocês vivenciaram isso, eu já vivenciei. Então a gente armava uma arapuca, ou uma caixa, ou uma cesta, botava um pedaço de bambu, um pedaço de madeira assim, com um barbante, e a gente ficava escondido, botava lá o alpiste ou alguma outra comida, o passarinho inocente ia ali, e a gente puxava e ele ficava preso. A ideia que Jesus está passando é exatamente essa, de que uma hora a ofensa vai nos prender. O pecado faz isso. E aí, nas nossas relações interpessoais, a gente é muito ofendido. E a gente precisa vencer isso. Se você for olhar direitinho,
esse capítulo 5, chega um ponto a partir do versículo 12, que o apóstolo Paulo diz que a ofensa, ela veio por um, e através de um, que é Jesus, o Senhor, também ela foi tirada. E aí a gente precisa entender que Romanos capítulo 3, versículo 23 diz lá, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, carecem de retornar para um relacionamento mais íntimo ou profundo com Deus. E é interessante porque se a gente não entender que o Espírito Santo deve ser o árbitro do nosso coração, se a gente não entender que o Espírito Santo deve nos orientar, a gente vai viver o tempo todo brigando uns com os outros. O grande lance para a vida da igreja nos dias de hoje, para a igreja romper, para a igreja vencer, para a igreja ser uma igreja triunfante, vitoriosa, é exatamente a unidade entre os irmãos. É a oportunidade que Deus está nos dando de nos reconciliarmos uns com os outros. O autor de Provérbios, ele diz assim, o irmão ofendido é mais duro de quebrantar-se do que os ferrolhos da porta de um castelo. E aí eu quero te dizer que muitas vezes o nosso coração, ele se engana. O nosso coração, ele faz com que a gente, de forma geral, a gente venha se inclinar para fazer aquilo que não agrada a Deus. Jeremias 17, 9, Jeremias disse assim, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Salomão, ainda escrevendo Provérbios, capítulo 14, versículo 12, ele disse, há caminho que parece direito aos olhos dos homens, mas o final deles são os caminhos da morte. Então olha só, Paulo diz aqui, Romanos 5, 12, pode projetar, Brenda? Paulo diz assim, que o pecado entrou no mundo, que o pecado passou aos homens, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, né? Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o que me chama a atenção aqui nesse texto é o seguinte, é o apóstolo Paulo exatamente fazer, digamos assim, uma aplicação sobre alguns conceitos, e aí esses conceitos fazem com que a gente perceba quem é que de fato está nos dominando. Por exemplo, aquele que vive no pecado, aquele que está entregue ao pecado, aquele que não consegue sair do pecado, o que acontece? O pecado, ele está no mundo, e aí o pecado, ele gera o que? A morte. Paulo está falando aqui de uma morte espiritual, de uma separação entre nós e o Senhor. E aí Paulo diz assim, assim também a morte passou a todos os homens, ou seja, porque o pecado entrou por Adão, e a gente precisa ter isso em mente. O que aconteceu? A morte veio, e a morte, ela tem uma fúria, a morte tem um poder devastador, ninguém consegue dominar a morte. Sabe o que aconteceu? Aqui a morte passou a todos os homens, ou seja, ela atingiu todas as pessoas, e por isso que todos pecaram. E aí eu quero te dizer que, além da ofensa, a desobediência tem feito com que a gente não consiga entender o amor de Deus. A minha esposa costuma dizer que a desobediência, ela é fruto de uma identidade duvidosa. Você precisa saber quem você é em Jesus. Você precisa ter uma identidade. A desobediência, ela faz uma separação, ela nos inclina, ela nos leva para um caminho de morte. Por isso é necessário a gente viver em obediência. Pastor, eu preciso obedecer a quem? A Jesus. Você precisa obedecer a palavra dele. Eu gosto de quando Paulo registra Romanos 5, de 3 a 5, quando ele diz assim, e não somente isto,
mas também nos gloriemos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência produz a experiência produz a esperança. Verso 5 de Romanos 5, ele diz: ora, a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, aonde é que eu encontro o amor de Deus? Quando eu obedientemente nutro no meu coração a esperança de que o Espírito Santo está o quê? Controlando a minha vida. O amor de Deus, ele é derramado na minha vida, no meu coração, pelo Espírito Santo. Por isso é necessário eu obedientemente seguir o quê? As pisaduras de Jesus, obedecer a sua palavra, buscar o Espírito Santo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não ofendo. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu não desobedeço. Quem é que está te dominando? Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já vivi ofendendo pessoas. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já fui um desobediente. E aí, mais do que nunca, eu percebo que Deus espera que a gente se posicione. Eu lembro que houve uma mulher que certa feita entrou numa casa. Jesus, ele chegou a Cafarnaum, e ele estava ministrando. Jesus morava em Cafarnaum. Jesus estava ministrando, e de repente um homem, um fariseu, chega e fala: mestre, venha comer na minha casa. O nome dele é Simão. E aí Jesus foi, e pessoas foram com Jesus, e de repente uma mulher entra. Eu fico imaginando a cena. Talvez aquela mulher estivesse desesperada para estar na presença de Jesus. Talvez aquela mulher estivesse desesperada para reencontrar Jesus. Sim, porque Jesus anteriormente já havia perdoado os seus pecados. E aquela mulher entra na casa daquele homem, e ela se joga aos pés de Jesus, e ela derrama um unguento sobre os pés do Senhor, e começa a enxugar. E aquele homem fariseu, inclinado às coisas da carne, inclinado ao pecado, ele repreende aquela situação. E Jesus diz: Simão, eu entrei na tua casa, você não me ofereceu nada. Essa mulher entregou tudo. Sabe, quando eu penso em quem é que está nos dominando, eu penso que esse é o momento de entrega. Sabe, esse é o momento de se render, esse é o momento de deixar para trás aquilo que você não pode carregar e agarrar aquilo que você não pode perder. Não perca a tua salvação por nada. Não se distraia, não se meta em más conversações, não se envolva com coisas que não agradam a Deus, não negocie a sua fé. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 6, versículo, me ajude, Brenda, acho que é 23, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, há duas rainhas que querem nos fazer servos delas. A palavra pecado no grego, ela é uma palavra feminina, hamartia. A pronúncia no grego é amartia. É que eu, como bom carioca, gosto de arrastar o S. Então, amartia é pecado, e é uma palavra feminina. É errar o alvo. Existe um alvo que Deus espera que a gente alcance, mas o pecado faz com que a gente erre o alvo. O pecado é uma rainha que quer subjugar a gente, que quer dominar a gente, que quer nos fazer seu servo. Agora há uma outra palavra
graça, que também é feminina, caris no grego, cari. A pronúncia certa é cari, não precisa pronunciar o S. Mas essa palavra, ela é feminina. E ela fala de um dom que Deus dá a todo aquele que lhe obedece, a todo aquele que confia a sua vida ao Senhor, que se posiciona. Sabe, essa é uma noite de posicionamento. Quem é que está dominando a sua vida? O pecado ou a graça? Você está debaixo do pecado ou você está vivendo sob a graça? Você está preso ao pecado ou você está preso à graça? Sabe, eu falei, um dia eu ofendi, um dia eu desobedeci. Houve um tempo na minha vida que, mesmo sendo um pastor, eu estive fora da igreja. O pecado havia me solapado. Eu estava envolvido com algumas coisas, sabe? Eu vivenciei algo, eu quero testemunhar aqui, algo terrível. Eu não tinha forças. Eu vivi situações em que eu sabia o poder que há no nome de Jesus. Eu sabia quem era o Espírito Santo. Aconteceram algumas situações em que eu sabia, o Espírito Santo está ao meu lado, mas não está dentro de mim. Eu sentia isso. Sabe, houve um momento crítico nisso tudo. Pessoas chegavam e falavam, você não pode continuar assim, mas eu estava cego, eu estava surdo, eu estava com os olhos vendados. Pessoas chegavam e falavam, não é isso que Deus tem para você. Deus está falando aqui. Sabe, pessoas chegavam para mim e falavam, Márcio, você precisa ter um entendimento sobre o quão grande é o amor de Deus por você. Não foi essa vida que Deus planejou para você, mas eu não conseguia sair de onde eu me encontrava. E um dia eu vivi uma experiência muito triste. Um espírito imundo manifestou-se na minha frente. Era uma pombagira. E ela gargalhava o tempo todo e eu não tinha autoridade para usar o nome de Jesus. Em meio a tudo isso, afundado no pecado, um dia eu dormi, e no meio disso tudo eu escutei uma voz, e era a voz de Deus, e a voz de Deus me chamava para sair de onde eu estava, e eu tomei coragem, sabe, eu me levantei, eu me posicionei. Deus usou um amigo meu e falou para mim, olha, você está saindo do Egito, é a mão de Deus que está te tirando do Egito. Ele vai te levar para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. Você vai ter seu ministério restaurado. Deus vai começar a fazer grandes coisas através da sua vida e ministério. E eu acreditei pela fé. Veja bem, a questão de optar pela graça é exatamente a fé. Você pode optar pelo pecado através da sua carne, mas optar pela graça é pela fé. E nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer, filho, filha, eu te amo tanto que eu espero que você hoje se posicione. Deus quer que você tenha uma atitude, e a sua atitude deve ser pela fé. Se posicione, é pela fé que você é salvo, é pela fé que você é justificado. E aí eu quero te dizer que a minha atitude fez com que eu estivesse aqui hoje pregando essa palavra para você. Se você crê que Deus espera de você um posicionamento hoje, dê um forte aplauso a Ele, Jesus. Sabe, fazer o caminho de volta não é fácil, mas é possível. Fazer o caminho de volta é passar pela prova, pelo teste. Fazer o caminho de volta
é ter a certeza de que em Cristo você é mais que vencedor, de que é somente nele que você tem a garantia da vida eterna, porque o pecado, Romanos 6:23, porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês, porque vocês não estão mais debaixo da lei, e sim da graça, não é? Então, viver pela graça é viver na expectativa de receber a vida eterna. Eu lembro que o diabo ainda tentou me acusar, o diabo ainda colocou o dedo em riste na minha face e disse: você vai morrer. O diabo disse: você não vai ser feliz, você não vai ter ministério mais. Mas eu disse: escute aqui, diabo, ainda que eu morra hoje, eu morro feliz, porque eu me encontrarei com meu Senhor, eu tenho a garantia da vida eterna. Em Apocalipse de João, capítulo 15, a partir do verso 3 até o 5, Brenda, se me ajudar é bom. Aqui é um único momento em que o apóstolo diz que os salvos estariam cantando um cântico de Moisés, que em nenhuma outra parte da Bíblia a gente encontra isso. Diz que os salvos, eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis ou maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará ou magnificará o teu nome, porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão, adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça ou de juízos se fizeram manifestos. Verso 5. E depois olhei, diz João, e eis o templo do tabernáculo do testemunho que foi aberto no céu. Sabe, quando a gente se posiciona e se liberta do pecado, e a gente é dominado pela rainha graça, a gente vive nessa expectativa. A qualquer momento, nós também, como João, veremos os céus se abrindo, e o tabernáculo de Deus sendo exposto, e nós podemos ter a certeza, todos nós iremos para lá. Deus espera que eu e você naquele dia cantemos esse cântico, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Rei das nações, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Senhor. Quem não te temerá, quem não glorificará o teu nome, porque só o teu nome é santo. Naquele dia todas as nações da terra virão, se prostrarão diante de ti, adorarão no seu nome, porque os teus atos de justiça se farão manifestos. Sabe, quando nós nos posicionamos para receber salvação através da graça, nós temos a oportunidade de ter uma vida feliz e abençoada. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 9, ele diz: porque pela graça vocês são salvos. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus, é pela fé, é graça. Hoje Deus está chamando você para deixar o pecado e viver pela graça. Quero convidar você a ficar em pé.